Deputados do PT protocolaram ontem uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Os deputados pedem que seja feita uma investigação de suposta compra de votos para barrar a tramitação da denúncia que tramita na Câmara. Eles citam a agenda de reuniões do presidente com deputados às vésperas da análise da denúncia na CCJ. E a gente vai agora ao corredor das comissões conversar ao vivo com a repórter Cassiana Turmin sobre os próximos passos da tramitação da denúncia e também sobre a expectativa de votações em plenário. Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, como a gente viu, a defesa do presidente Michel Temer foi bem antecipada, poderia dispor de 10 sessões do plenário, mas chegou um dia após o início da contagem desse prazo. A expectativa do governo é que o relatório seja apresentado na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima segunda-feira, mas a oposição quer um pouco mais de tempo para discutir esse processo e a definição vai caber ao presidente da CCJ, que vai ter reunião daqui a pouquinho. A pauta da reunião da Comissão de Constituição e Justiça de hoje é composta por alguns projetos de lei, inclusive projetos de autoria de alguns deputados, mas com certeza o presidente vai ser indagado sobre o andamento dessa tramitação e então a gente vai ver aí como que vai ser essa discussão e a definição também dele hoje, né? Para discutir esse assunto, a gente está aqui com 2 deputados representando aqui os 2 lados, oposição e governo, o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, representando a oposição, e o deputado Hildo Rocha, que é do PMDB do Maranhão, vice-líder do governo. Vou começar com o senhor, deputado, bom dia. Por que essa antecipação aí da defesa? O senhor acha que isso é bom, é importante? Olha, a defesa bastante forte, bastante correta do presidente Michel Temer, que mostra que a denúncia do procurador Janot é inepta, ela não tem nenhum fundamento, porque não se pode condenar um presidente da República por ter recebido no Palácio do Jaburu um empresário. Até então, um empresário respeitado por toda a sociedade brasileira, aqueles que o conheciam mais de perto sabiam dos procedimentos dele, mas não era de conhecimento público a forma como ele agia. E o que você vê, até mesmo na gravação que foi feita por esse empresário, uma gravação que, segundo Ricardo Molina, aquele que descobriu como morreu os Mamonas Assassina, aquele perito que é professor da Unicamp, que é o mais respeitado perito do Brasil, ele disse que sim, que há edição, que há fraude na gravação do Joerley. Então, não podemos, de forma nenhuma, aceitar uma denúncia dessa, uma denúncia vazia, uma denúncia inepta, uma denúncia baseada apenas em lações. O que eu digo é que é um romance construído pela cabeça do Janot. Certo, deputado. Deputado Assis, a gente viu aí que os advogados de defesa do presidente Michel Temer vão também encaminhar uma cópia dessa defesa para todos os deputados. O senhor acha que isso vai conseguir convencer os deputados que estão em dúvida ou que já se posicionaram contra o presidente? Eu acho que a Câmara tem que cumprir o seu papel, né? A Câmara ela tem que autorizar, de fato, que prossiga o processo, porque o governo Temer, na verdade, é um governo que não tem legitimidade. E o Brasil hoje cada vez se afunda mais na recessão, o desemprego, a economia não anda. Então Temer é um mal para o país e cometeu um crime. É preciso que se entenda isso. Hoje a situação diz o seguinte, que o Joesley é um bandido, mas o Temer não sabia disso. O presidente abre, né, as portas do Palácio do Jaburu para receber o empresário à noite, nas escuras. E que é exatamente o quê? Tratar exatamente o quê? Então, os indícios são bastante fortes. Então, não cabe a mim, enquanto deputado, abrir o processo. Quem vai julgar isso é o Supremo e nós aqui, enquanto deputado, temos que autorizar isso, né? Então, nós achamos que, concretamente, esse governo não se sustenta mais. A sua base vai se esfacelando aos poucos, né? Tanto no movimento social. Há poucos dias, o presidente da CSB, um homem de 30 anos, filiado ao PMDB, se desfiliou do partido, exatamente contra a questão das reformas, e o próprio senador Renan abriu mão da liderança do PMDB. Então é isso, é um governo que não tem mais sustentação. Nunca teve fora daqui da Câmara e aqui na Câmara também vai perdendo essa sustentação. Então o Supremo terá sim a oportunidade de avaliar e aí é ele,
né, com a autoridade que tem, fazer o julgamento. Pois é, a gente vai continuar esse debate. Se você quiser continuar acompanhando a gente, basta acessar o canal do YouTube da TV Câmara na internet e a partir de agora a TV Câmara vai transmitir a sessão extraordinária do plenário Ulisses Guimarães, que já está começando. Apresentada a defesa do presidente Michel Temer, começa o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça analise essa denúncia. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, estabeleceu um cronograma, diz que é possível votar na CCJ até o final da próxima semana e a gente preparou uma reportagem explicando o passo a passo dessa tramitação para você acompanhar a partir de agora. A Comissão de Constituição e Justiça tem 5 sessões do plenário para oferecer uma resposta sobre a denúncia. A expectativa é que o relatório do deputado Sérgio Sveiter seja lido na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. Na sequência, quem fala é a defesa do presidente Temer. Depois disso, é possível que seja apresentado um pedido de vista, ou seja, mais tempo para que os deputados analisem o relatório e os argumentos da defesa. Esse pedido dura 2 sessões, ou seja, a discussão da denúncia teria início na quarta-feira. Nesse momento, cada integrante da CCJ poderá falar por até 15 minutos. 40 deputados que não fazem parte da comissão também poderão se inscrever e falar por até 10 minutos. Os líderes também poderão falar. Somando esse conjunto, é possível que a discussão possa passar de 40 horas. Ao final, o relator vai poder falar por mais 20 minutos e a defesa por outros 20. Só ao final desse trajeto tem início o processo de votação. O voto de cada deputado vai ser público. Os passos já estão dados, mas nem tudo está definido. Há vários questionamentos ainda sem uma resposta. Um deles é um pedido para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, venha pessoalmente à Câmara falar sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Simplesmente ouvir ele falar da denúncia, que deveria, repito, ser autoexplicativa, para mim não atende. Se o rito permitisse que nós o inquiríssemos, eu entendo que até poderia ser pertinente. O presidente ficou de decidir e se por acaso a decisão dele for de que a acusação não será ouvida, nós entraremos no Supremo Tribunal Federal para garantir que a acusação possa se manifestar e que seja garantido o contraditório na Comissão de Constituição e Justiça. A decisão cabe ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E por trás dessa disputa toda há uma questão de tempo. Dependendo desses detalhes aí, a denúncia poderá ser analisada pelo plenário da Câmara somente em agosto. Agora dependemos da condução da CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça é quem dará o ritmo e os passos para que, a partir da sua conclusão, o plenário possa ser instado a se pronunciar. Se tiver o recesso e não se encerrar a discussão dessa matéria na CCJ, obviamente deverá ficar para agosto. Mas se avançar na CCJ e conseguimos terminar antes do recesso, pode o presidente Rodrigo Maia deliberar pela inclusão no plenário ainda antes do recesso. Pois é, a gente continua discutindo essa questão. Deputado Assis Mello, qual que é o prazo ideal que o senhor acredita aí que seja bom para a Comissão de Constituição e Justiça analisar bem, discutir essa questão e votar? Eu acho que o prazo é o prazo necessário para que as partes possam se manifestar, né? Eu acho que nós temos que ter o regimento interno da própria comissão, tem essa prerrogativa, mas nós entendemos que o prazo bom, né, e o necessário que a gente possa votar essas questões depois do recesso, em agosto, com todos os deputados aqui, e que possa ser no final de semana, como foi votado o impeachment da presidente Dilma, com televisão aberta, com um deputado chamado pelo nome e se manifestando sobre isso. Acho que esse deve ser o rito, porque a democracia e o direito ao contraditório, ao debate, isto exige exatamente o que nós estamos tratando do presidente da República. Então é preciso realmente que nós tenha tranquilidade, paciência nas coisas e que nós tenha condições exatamente de a sociedade também poder ser esclarecida. Então, o debate, no meu entendimento, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, tem que ter esta condição de que as partes sejam ouvidas, a acusação, a defesa, os deputados possam se manifestar e, dentro disso, o rito deve ser esse. Deputado, sobre a questão do plenário também, a gente viu a votação ontem de uma medida provisória. Para a próxima semana, o senhor acha que é possível também continuar com a pauta de votações no plenário?
Eu acho que o plenário da Casa ele não pode ser alheio ao que está acontecendo, né? Nós não podemos achar que isso está uma normalidade, que está tudo tranquilo, que o processo pode seguir normalmente, não. Nós temos, a oposição continua com a sua pauta, né, de obstrução, fazendo o debate, esclarecendo cada vez mais a sociedade do grave política, grave recessão que nós estamos vivendo e a grave crise política que vem com as denúncias do presidente. Então, essas questões precisam ser resolvidas e nós achamos que a melhor solução para isso é eleições diretas. Por isso que nós dissemos fora Temer e direta já. Deputado Hildo Rocha, o senhor acha que vai ser possível fazer o recesso e votar essa denúncia antes do recesso parlamentar? Eu entendo que nós não deveríamos nem ter recesso. Esse recesso é desnecessário. Nós deveríamos continuar trabalhando, tendo em vista que nós temos várias medidas provisórias que estão trancando a pauta, de grande importância para o povo brasileiro, como é o caso da medida provisória que permite que as pequenas e médias empresas possam ir ao mercado financeiro e conseguir capital de giro para movimentar os seus negócios. Então, nós temos medidas importantes aqui para o povo brasileiro. Não é importante para o partido A, B ou C, é importante para o povo brasileiro. E nós não podemos ficar apenas fazendo política partidária aqui, ou trabalhando com rancor, porque o que eu vejo é que os partidos de oposição, aqueles que apoiaram a corrupção que se instalou no Brasil, como é o caso do PT, do PCdoB, PSOL e Rede, o que eles têm é uma sede de vingança, porque o presidente Michel Temer assumiu no lugar da presidente Dilma e por causa disso, em função disso, eles ficam trancando pauta, ficam trazendo notícias que não são verdadeiras contra o presidente Michel Temer, um homem honrado, que a gente sabe que durante esses quase 50 anos de vida pública já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, desempenhou um grande trabalho como secretário de Segurança Pública, foi deputado federal, foi 3 vezes presidente da Câmara, um homem honrado, e que a oposição, por sede de vingança, é o que está acontecendo. O que move hoje os partidos de oposição na casa é a sede de vingança. Não é outra coisa, não é trabalhar pelo povo brasileiro. Você não vai ver nenhum deputado do PCdoB, da Rede, do PSOL, do PT, defender o povo brasileiro. Eles só estão falando aqui na casa hoje sobre Michel Temer, sobre crise política, e crise inclusive que estão dizendo aí, o Assis Melo, desculpa a franqueza das minhas palavras, mas muito pelo contrário do que ele diz, a recessão acabou. Nós não temos recessão. Esse ano já subimos 1 ponto o PIB, o Produto Interno Bruto, já subimos a exportação, a balança comercial é superavitária. A menor inflação dos últimos 10 anos está acontecendo esse ano. E isso é importante para o povo brasileiro. Então, o que se vê é que as ações da oposição nesta casa é simplesmente, você não vai ver eles apresentar projeto de lei interessante, porque se fala aqui imposto sobre grandes fortunas. Eu pesquisei e não vi nenhuma proposta de um desses partidos. Eu tenho proposta de criar o imposto sobre grande fortuna. Eles falam de auditoria da dívida pública. Não há nenhuma proposta desses partidos tramitando nessa casa, buscando fazer uma auditagem da dívida pública. Eu tenho, porque eu entendo que há que ter uma auditoria da dívida pública, eu entendo que há que ter impostos sobre grande fortuna, mas eu não vejo a vontade dele de fazer, apenas no discurso. E isso não vai mudar a vida do povo brasileiro. Nós temos que tratar de aprovar as medidas que são necessárias para o povo brasileiro, inclusive de autoria dos próprios deputados. Eu mesmo tenho mais de 50 propostas aqui que estão paradas, ou na CCJ, ou na CFT, ou no plenário, para ser votado, porque esse trabalho insano de vingança que se instituiu nos partidos de oposição está parando os serviços da Câmara. E não é assim que se trabalha no parlamento. O parlamento do mundo inteiro se trabalha. Então, eu acho que não deveria nem ter recesso. Para que recesso? Vamos continuar trabalhando, porque nós temos muito o que fazer. Aquilo que acontece com a criança, com o jovem, com o estudante que está na escola. Não conseguiu passar, tem que ter recuperação, tem que continuar estudando. Assim, estamos nós aqui. Nós não conseguimos cumprir as nossas obrigações, as nossas tarefas aqui dentro da Câmara, que é votar as propostas legislativas. Portanto, não tem que ter recesso. Tá certo, a gente tem que encerrar o debate. Então, muito obrigada, deputado Hildo Rocha, obrigada, deputada Assis Melo. E a gente volta, então, para o estúdio, Carol.